baseado num levantamento estatístico ou na minha opinião pessoal? Ah, mas eu me sinto melhor. Muito bem, então você fecha os olhos. Mas não obriga os outros a fechar. Imagine alguém que chega ao centro espírita pela primeira vez. Você está um chiado. É daqueles antigos daí. Tá bom. Aqui tá ligado? Tá. Alô, dois som. Agora ficou bom. Então, só para fechar a questão. Para Allan Kardec, isso está no Livro dos Espíritos. Para os espíritos, o que interessa é o conteúdo e não a forma. E a melhor prece são as boas ações. Está no capítulo Pedi Obtereis, está também quando nós estudamos o tema Lei de Adoração em O Livro dos Espíritos. Então, nós já sabemos, meus amigos, que não há necessidade nenhuma de qualquer referência ao aspecto exterior da prece. Inclusive, a prece, com menores quantidades de palavras, muitas vezes diz mais do que uma homilia interminável. Um dia eu fui fazer uma palestra, me convidaram a fazer uma palestra, e aí era 30 minutos para a palestra. E eu tenho por hábito respeitar os anfitriões, né? Tudo bem, assim vai ser assim. Mas, Vinícius, tem que chegar uma hora antes. Aí eu, tá bom, vamos lá. Foi possível, eu estava de férias, né? Quando a gente está de férias é mais tranquilo. O que tinha antes? Preces e radiações de 1 hora. E aí não acabava, não acabava. Meus filhos estavam inquietos. Eu confesso que eu já estava inquieto. E depois daquela 1 hora de oração, tinha uma palestra de meia hora. Não há obsessor que aguente, né? Então a gente precisa ter bom senso. Será que é necessário tudo isso? Faz ali a irradiação privativa, numa reunião específica, ou no dia da mediúnica. Faz ali alguma prece na reunião pública, mas dentro daquilo que o bom senso recomenda. Eu vou adiante, então não precisa pedir para fechar os olhos. Tu querias fazer uma questão, não querias? Eu me sinto bem fazendo uma prece para fechar. Então, quando eu trabalho nisso, eu costumo dizer, aqueles que se sentirem bem e quiserem fechar a porta. Isso. Não tem problema, não precisa dizer também. Uma coisa ou outra não. Né? Mas quando tu falas assim, está respeitando a posição das pessoas. Né? É isso que é importante. Olha só. Tá? Tem umas perguntas muito boas aqui. Né? Tão boa que eu vou passar para o Flávio responder. O que você pode nos dizer sobre editoras que trazem tradutores trazendo a sua opinião pessoal nas obras básicas? Acredito que assim está tirando a oportunidade de reflexão e da observação. Claro que a gente teria que analisar alguma tradução específica, a gente está falando genericamente ou generalizando. É muito justo que haja uma nota ou da editora ou do tradutor, trazendo alguma consideração. Não há problema nenhum nisso. Desde que esteja claro. Nota da editora, nota do tradutor. Senão as pessoas se confundem. Agora, a tradição sobre tradução diz na linguagem latina há muito tempo: tradutor e traditore. Tradutor, traidor. Porque é muito fácil o tradutor se equivocar, querer interpretar. O pior de tudo é quando aparecem obras que o pessoal quer popularizar o texto. E aí eu deduzo que as pessoas não entendem essa ou aquela palavra e colocam a que eu acho correspondente. Isso foi um escândalo nos anos 70, se não me falha a memória, com uma tradução do Evangelho feita pela FEESP. O Paulo Alves Godoy, que era um excelente trabalhador espírita, escreveu biografias de companheiros nossos, ele era da FEESP. Ele e outros entenderam que o Chico teria sugerido, talvez,
E é complicado, né? Porque muita gente coloca na boca do Chico, do Divaldo, do Raul, opiniões particulares. Que algumas expressões eram muito duras, aí a pessoa resolveu, na tradução, amenizar algumas palavras. Isso é, na verdade, uma violação ao texto e até ao direito do autor. Né? O que nós temos que fazer, meus amigos? Eu sugiro particularmente que se leia mais de uma tradução. Quem gosta de estudar, leia mais de uma e compare. Eu, particularmente, gosto muito das do Guilherme Ribeiro, do Evandro Moleto Bezerra, também do próprio Herculano Pires. Né? Nós temos ali outra tradução de Elias Barbosa, que não fere em nada o texto doutrinário, na minha parca compreensão. O que foi? Vou aproveitar e vou te pedir a tua opinião de uma obra específica desse amigo aqui. Por que eu não vou fazer uma opinião específica? Porque Não, o que eu já disse... Só vou te pedir para não citar, mas poderia... Isso. Não, mas o que eu já disse já serve. Olha, uma tradução, que isso está nesse texto aí, viu, Nelson? Que a pessoa diz assim, eu quero facilitar, então substituir palavras, já não é mais tradução. É intervenção ao texto. É melhor não utilizar, porque você vai perder o texto original do autor. Não vale a pena. É um equívoco editorial, né, Nelson? É um equívoco editorial, uma pena. Vamos lá. Mas a gente, né, respeita a boa intenção, a boa fé das pessoas. Essa aqui eu vou deixar para o final, que tem a ver com o IBGE. Essa aqui eu já respondi, agora estou perdido aqui nos papéis. Nossa, tem uma psicografia aqui. O que você conhece e que diz sobre as pesquisas de Kardec por Simone Privato, Paulo Henrique Figueiredo, Lucas Sampaio, que traz as versões originais do Céu e Inferno e a Gênese, que sofreram alterações, adulterações, principalmente no tocante à autonomia do ser, na construção do desabrochar da moral e não imposta por uma visão autonômica. Isso é a tese do Paulo Henrique Figueiredo. A pessoa reproduziu aqui o que ele diz. Não se sustenta do ponto de vista do fato histórico. E já há pesquisas do Adair Ribeiro, do Carlos Sete, publicadas. Estão num volume já, mas antes estavam em textos esparsos de caráter científico, que demonstram que faltou a Simone prova documental da ilação que ela faz da adulteração da obra de Kardec. História não se faz com ilação. Minha mulher é historiadora, por isso que eu estou mentindo falando isso agora, tá? História se faz com base em fatos. A reflexão muito bem intencionada da Simone, eu li a obra, não estou falando do que eu não sei, aliás, só não li um dos autores aqui citados, e quando nós vamos ver a pesquisa feita, o Carlos Sete, a Adair Ribeiro e uma outra companheira que agora me falhou o nome, isso está até para vender na livraria da FEPS, é a Gênese, é um livro que comenta essa situação. Então, os artigos que os companheiros escreveram, trazendo as evidências de que essa análise da Privato não tinha uma prova documental. Kardec, de fato, havia deixado a Gênese preparada e feito alterações ao texto. Agora, a gente não vai ficar passando amanhã discutindo quem tem razão. A pessoa se dedique a ler a tese que é contraditória a esta e vai verificar que, certamente, as pessoas não observaram alguns detalhes que hoje o acesso a bibliotecas digitais permite atender. Tá? Isso fala mal dessas pessoas? Não, elas fizeram o melhor que podiam. Alguém adiante encontra uma evidência e a evidência revela que Kardec preparou a quinta edição de A Gênese, sim. Tá? Não se trata de Grenal, né? Eu gosto mais do fulano ou do ciclano. Se trata de evidência. Isso aqui é para o final, que está muito boa também. O que você pode nos dizer, eu com pressa, que horas são que agora eu não estou identificando ali o horário. Tá, temos tempo. O que você pode nos dizer sobre editoras, já dissemos isso,
Como lidar, resolver a situação de um irmão frequentador da casa, mas que traz análise e visões singulares e particulares, interpretações não condizentes com Kardec e Jesus, que acaba trabalhando a divulgação dos estudos, provavelmente para quem está iniciando frequentando a casa. Nossa! Ai, ai. Como é bom ter amigos, né? Meus amigos, isso está sobejamente esclarecido nos treinamentos que nós temos, os treinamentos que vocês podem solicitar no plano de atividades federativas, da área de comunicação social espírita e também no atendimento espiritual do centro espírita, quando se fala da explanação do evangelho, que é uma etapa do atendimento espiritual. Quem nós convidamos para fazer a exposição doutrinária, essa habitual da Casa Espírita? Quem possa falar do Evangelho à luz do Espiritismo para comunicar a mensagem adequadamente para quem vai assistir. Eu não trago um polemista para falar na explanação do Evangelho. O polemista pode estar no nosso grupo de estudo, participando. Ele pode estar num debate, se a gente tem um seminário na casa que debate ideias, não há problema algum. Mas não é o lugar dessa postura para essa atividade. Não vamos ficar julgando as pessoas, vamos falar da postura. Não é o lugar para isso. Fica claro isso? Então, eu não convido para a palestra doutrinária da casa quem não atende aquilo que a tarefa está se propondo. Se eu sou o dirigente, eu oriento. Se a pessoa não quer considerar a finalidade daquela tarefa, é que ela não entendeu o propósito. Eu não posso obrigá-la, mas nós também não temos que obrigar o nosso público a assistir aquilo para o qual ele não vem assistir. É simples assim. Ah, mas vai dar milindre. Sim, convenhamos, né? Lidar com gente sempre vai produzir milindre. Faz parte. A gente só não deixa de ser fraterno. Não precisa defenestrar a pessoa, não precisa perseguir a pessoa. Olha, fulano, você é um bom pesquisador, você é uma pessoa interessada, mas a proposta da exposição é essa. Dá para fazer assim? Não, não dá. Então, muito obrigado. A gente quer continuar contigo. Às vezes a pessoa fica brava, melindrada, se bem que espírita quase não se melindra, né? Mas depois ela entende e aí se adapta, né? Eu, por exemplo, adoro um bom debate. Fico assim, uma pena que quase a gente não tem debate no nosso meio espírita. Até os que são contrários a nós, eles nunca nos convidam para os debates, né? Mas há lugar para fazer isso. Há momento para fazer isso. Não é o momento de uma exposição do Evangelho em que alguém entrou no centro espírita, como eu já ouvi várias vezes. A pessoa dizer assim: olha, hoje era a minha última tentativa para continuar vivendo. Eu vi a porta aberta e entrei. Aí ela está pensando em se matar. E a palestra é de alguém brigando com Kardec. Né? Ajuda alguma coisa? A pessoa perdeu um familiar, está desesperada. Não, mais atrapalha do que ajuda. Agora, vai ter um seminário dos grupos de estudo. Ali é um espaço para que ele fale, mas que ele também escute, porque é interessante em alguns polemistas da atualidade que as pessoas falam, mas não querem ouvir. Quando me perguntam algumas coisas assim, eu digo assim: tem tempo para ouvir? É para dar opinião de verdade ou para fingir a democracia? E aí a gente conversa e vamos entabular ideias. E com cuidado, meus amigos, é que nem aquela polêmica da suposta alteração da obra de Kardec. Kardec falava em chamava as questões irritantes. Sabe o que é isso? São aquelas questões que nem o cachorro correndo atrás da cauda. Chega uma hora que diz: bom, já conversamos, trocamos ideias, não chegamos a um consenso, tudo bem, a vida que segue. Porque nós não somos discutidores, nós somos trabalhadores da doutrina espírita.
É um luxo ficar só discutindo. Quando há um mundo com tanta dor, com tanta necessidade de esclarecimento. Eu recebo muitas sugestões. Vocês deveriam fazer isso. Vocês deveriam fazer aquilo. Os espíritas, né? A federação, sempre é assim. E a gente fica perguntando, vai emprestar o braço ou não? Vamos trabalhar, gente. Ciência, filosofia e religião. Tem espaço para reflexão filosófica? Claro que tem. Mas reflexão filosófica não é discussão interminável. Ela tem que ter a sua aplicação moral, para ser útil nesse momento da nossa evolução. Se é para desfiles de vaidades, eu prefiro que me chame para distribuir sopa, é mais útil. Agora, se for para reflexão, vamos conversar. E aprender uns com os outros. E terminou o diálogo, o estudo, vamos para o trabalho, para além desse de trabalho e estudo. É o trabalho de assistência a quem precisa. Seja no aspecto material, seja no aspecto espiritual. Em trabalhos mediúnicos, eu tive a oportunidade, eu falo disso, que eu falei agora por conta de uma experiência. Houve um período da minha atividade mediúnica que eu recebia muitos desses discutidores desencarnados. E raras vezes encontrei algum com lucidez. Eles eram atendidos pelos amigos espirituais como alienados mentais, desencarnados. Conheci o espiritismo melhor que eu. Até porque não precisava muito para saber mais do que eu. Mas com a mente embotada de perturbação. Porque odiaram, perseguiram, bateram boca, baixaram o nível, tiveram condutas dúbias. Falavam e não faziam. Dignos de compaixão. Porque é o equivalente a ter um salva-vidas nas mãos e afogar-se mesmo assim no mar tempestuoso. Não aproveitar a doutrina para iluminar a própria consciência. Muito cuidado, meus amigos. Os espíritos que perseguem a causa do Evangelho, que atacam os servidores da doutrina espírita, eles são hábeis. Eles estudam as nossas deficiências. Eles investem nos nossos defeitos morais e nos fazem perder tempo em discussões estéreis, em dissidências, em cisões, em formação de partidos, quando a gente reencarnou com outros propósitos. E a condição de quem abandonou o propósito, o nome para o qual reencarnou nas fileiras do Espiritismo, não por castigo, mas por crise de consciência, no plano espiritual é uma condição deplorável. Almas miseráveis, de mente recheada de informação e coração vazio de sentimento novo. Planos maravilhosos, abortados pela religião do poder, pela religião do dinheiro, da sexolatria, da vaidade. Então, vamos ficar com o nosso feijão com arroz, né? Estudar bastante e fazer todo o bem que já nos alcance. Aprender a chorar com quem chora, sorrir com quem sorri, sofrer com quem sofre, sustentar os que estão caindo, erguer os que já caíram,
Nisso estará nossa credencial de espírita cristão. Acalmar desesperos, aliviar os aflitos, esclarecer os que têm sem esclarecimento. As questões irritantes só vão nos deixar irritados. Vamos lá, claro, é brincadeira, né? O frequentador ou estudante pode ser de outra qualquer religião, um trabalhador da casa. Esse é um tema bem complexo, né? Porque a liberdade religiosa é algo previsto na Constituição. É uma questão de consciência. É uma questão de consciência. O que a gente costuma ver é quando a pessoa se insere nos trabalhos, ela acaba optando pelo espiritismo. Mas é uma questão consciencial que a gente precisa respeitar. Aliás, preconceito religioso é crime, tá? Então, muito cuidado. Ah, mas como é que a gente vai fazer? É a pessoa que vai fazer esse caminho, não é a gente por ela. Eu acho tão curioso isso, né? Ah, mas Vinícius, e qual é a garantia, então, que a pessoa não traga outras práticas para o centro? Mas tem gente que é espírita e traz outras práticas. É que nem uma época que as pessoas se preocupavam com a sexualidade das pessoas homossexuais. Eu achava de uma mediocridade aquilo. Um amigo meu foi tirado do centro espírita, imagine isso, há mais de 30 anos, porque descobriram que ele era homossexual. Não me pergunte como é que descobriram, porque eu não costumo entrar na casa das pessoas para saber como é que é a vida afetiva delas. E arrancaram ele do grupo mediúnico. Uma cena de violência. Uma vez uma senhora, ela insistia comigo para falar de um tema homossexualidade. Eu disse para ela, eu não tenho conhecimento suficiente sobre o tema à luz da psicologia. Aí ela fez uma brincadeirinha comigo. Ah, mas por que será que tu não queres falar desse tema? Aí eu olhei, ela introduziu um conflito, né? Eu olhei para ela e disse, mas por que você insiste tanto que eu fale? Tem muitos homossexuais no seu centro espírita. Deus me livre, Vinícius. Olha o preconceito. Aí eu disse, aí minha amiga, é você que tem que estudar. Não sou eu que tenho que falar. A preocupação dela não é que falasse sobre acolhimento das diferenças. Ela queria que eu vetasse a presença das pessoas. Ela lia outra cartilha de espiritismo, não a que eu li. Então, muito cuidado com isso. Assim. Existe uma questão consciencial na opção religiosa. Às vezes a pessoa vai se integrar a algumas atividades e pode ser que esteja vinculada a alguma outra religião. Nós podemos lidar com isso com respeito. O que nós temos que evitar é trazer práticas outras para dentro do céu. Simples assim. Quando Kardec fala, aqui eu vou precisar de um médium. Tem uma professora de plantão, Rosa, vem aqui. Professora sempre traduz. Você consegue traduzir para mim aqui? O Conselho de Medicina está fazendo palestra sobre medicina e espiritismo. Qual a tua opinião sobre isso a longo prazo? É assim. Olha, o que eu posso afirmar é que existe no Conselho de Medicina uma previsão para que se discuta espiritualidade. Hoje, agora, está na Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, está lá no seu seminário. É a Associação Médico Espírita. Estão falando de espiritismo e medicina. A FED está representada lá pelo seu presidente. É muito justo. Cada vez mais a espiritualidade tem sido um tema no ambiente acadêmico, é do progresso. Na Faculdade de Educação da UFRGS tem uma disciplina eletiva chamada espiritualidade. Há alguns anos atrás, foi muito pujante a criação do nosso irmão Cícero, de Norá,
e entre tantos outros, o núcleo transdisciplinar de estudos de espiritualidade. Nós vemos no meio empresarial se trazer o tema, então é natural, é coisa dos tempos preditos. Espiritualidade está presente, nenhum problema. Agora, o que nós não devemos achar, meus amigos, é que todo mundo tem que ser espírita. Isso não é a proposta da doutrina espírita. O espiritismo vem combater o materialismo e se dirige a quem não tem crença. E deixa as pessoas crerem como quiserem. Oferta à crença uma fé raciocinada, mas respeita a liberdade de pensar. Por isso que o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico, como dizia Kardec. Porque, de maneira geral, na história das religiões, era ou crê ou morre. Ou crê ou não pertence. E o Espiritismo tem outra proposta. Compreende para crer. E procura vivenciar aquilo que não compreende. Mas está no cerne da consciência. É um desafio para a gente, porque nós somos herdeiros de outro passado religioso. Né? De vez em quando aflora o inquisidor da gente. Eu lembro que eu fui a Portugal apresentar um trabalho sobre Kardec. Eu, a esposa e a pequena. Eu estava numa universidade lá antiga, de Coimbra, e encontrei um baú. E sabe que eu simpatizei com aquele baú? E de vez em quando eu vendo a universidade, quando eu olhava o baú. Mas eu fui apresentar um trabalho na Universidade do Porto. Já pelas tantas eu tirei fotos e perguntei para alguém, sabe, esse baú é do lado da Inquisição, só olha só. O baú encontrou seu dono, ou o dono encontrou o baú, ou algo parecido. A gente tem que ter cuidado com isso. Coerência doutrinária não é ser inquisidor. É buscar a convergência com os princípios e a prática genuinamente espírita. De dentro para fora, a partir das ações que nós construímos no centro espírita e na nossa conduta pessoal. Não é sair caçando luxo. É muito comum nós encontrarmos. Eu já fiz palestra em centro espírita, já fiz palestra em praça pública, já fiz palestra em loja maçônica, em centro de umbanda, palestra espírita, tudo sobre espiritismo. Até em ambiente escolar eu falei de espiritismo. E aí a gente é convidado e apresenta a ideia. Mas não sai com a ideia de querer fazer dos outros espíritas. Já falamos em feira do livro, em museu. Né? Isso faz parte, né? Todos a gente já também tiveram essas andanças. Nós lidamos com pessoas num ambiente plural. A pluralidade religiosa é muito boa. Ela defende, inclusive, a democracia. Porque se garante que o Estado seja laico para que todo mundo possa ter a sua fé respeitada e não tenhamos uma religião de Estado, que normalmente se traduz em um obscurantismo, em fundamentalismo religioso, que sempre termina com páginas de violência. Não é isso que se quer. O Brasil tem uma missão, os espíritos dizem isso, especialmente na obra do Chico isso aparece, né? Entre outros autores espirituais, entre outros médicos, desculpa. Mas há uma ideia ali que é que o Brasil seja um celeiro de bênçãos espirituais. Não que todo mundo vire espírita, é outra conversa. Se os princípios da doutrina estão na lei natural, na medida que as pessoas conhecerem esses princípios, elas vão adotá-los, não é que vão se tornar espíritas, elas vão adotar os princípios que estão na lei divina. E isso reduz a nossa importância imaginária, assim, de que a gente tem que revolucionar o mundo. Nós temos que ser a religião que nós professamos. Se a gente fizer isso de bom, bem feito, se a gente for uma outra carta do Evangelho, está valendo.
Mas o Espiritismo não tem pretensão de converter a ninguém. A ninguém. Ah, mas eu acho que tinha. Bom, então tem que escolher outra proposta, porque o Espiritismo não tem essa proposta. Tem certeza disso? Tem. Como é que tu prova? Leia o que é o Espiritismo. Kardec fala disso detalhadamente. Ele nem se preocupa em demonstrar uma reunião mediúnica, como eu vejo alguns confrades querendo fazer sessão mediúnica ao público para sensibilizar a imortalidade. Não sensibiliza nada. Dá confusão na cabeça das pessoas. E o Kardec, ali, na conversa com o crítico, diz, de maneiras objetivas, de que não tem forma de convencer ninguém, senão pela razão. Então a pessoa vai aderir ao Espiritismo se atende ao seu interesse e o seu raciocínio, senão ela não vai aderir e está tudo bem. A vida tem demonstrado que se a gente tem essa prática de respeitar a crença alheia, não raro alguns companheiros até se tornam espíritas depois do convívio com a gente. Aí eles mandam carta, mandam e-mail. Eu sou antigo, né? Não é carta, é e-mail. Pelo Instagram, mandam mensagem. Estou frequentando o centro. E a gente fica feliz porque a gente não fez esforço para ninguém virar espírita. A gente tentou ser espírita. E quem tenta, consegue. Ainda que seja um pouquinho cada dia. Fora disso, meus amigos, não é com a gente. A teologia do domínio que nós temos visto os estudiosos se referirem em relação a alguns grupos, ela não é a tese espírita. Não é. Nunca foi a tese do Cristo, nem de Francisco, nem de Kardec. Nós não vemos em Jesus nenhum anseio de dominar ninguém, de ser senhor do mundo. Ele já é o governador espiritual da terra. Não precisa disso. Nem de templos suntuosos, nem de números exorbitantes de adeptos. Como é que ele identificava os discípulos? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13:35, né? Parece que é isso. O que o Espírito da Verdade diz no Evangelho? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Até porque, quanto a gente ama, entende melhor a lei de Deus. Quem ama, compreende, se estuda, compreende melhor o Espiritismo. Agora, se eu olho o Espiritismo por uma lente egoísta, orgulhosa, eu tiro pouco proveito do Espiritismo. Mas se eu me disponho a servir no bem, o Espiritismo amplia o meu horizonte de entendimento da vida e de atuação da vida. O espírita consciente, à noite, se pergunta: meu Deus, quanta coisa eu fiz hoje, como é que eu pude? Os filhos perguntam: mãe, a senhora não está cansada? Não. Pai, não está cansada? Não. Cansado eu estaria se eu estivesse numa cama no hospital. Cansado eu estaria se tivesse necessidade diante de mim e não pudesse fazer nada. A gente aprende a treinar a insônia. Dorme até menos para seguir trabalhando. Então, meus amigos, nós temos infinitas possibilidades de crescer espiritualmente com a contribuição da doutrina, mas sem nenhum laivo de proselitismo, de violência religiosa, simbólica, ou de pretensão de que o Espiritismo é o único caminho, porque dizer isso seria ser anti-espírita. Fora da caridade na salvação. É capaz de eu desencarnar
Uma hora eu vou mesmo, né? Eu não tenho pressa. Eu vou avisar os espíritos. Não tenho pressa. E alguém sem crença nessa vida me estenda a mão no outro lado. Tem melhores condições do que eu. Pelo bem que realizou. Porque religião não traduz espiritualidade necessariamente. Está lá no nosso lado, na introdução. O Emmanuel vai dizer que a gente precisa mais de espiritualidade do que espiritismo. Então, eu olhei o resultado do IBGE ontem e pensei assim, que maravilha. Que bênção. Várias religiões crescendo. Que bênção. O pluralismo religioso seja muito bem-vindo. Porque na diferença é que nós aprendemos a conviver e amar e ser. Ah, mas o que os espíritas têm que fazer para ter mais adepto? Nada. A não ser através do centro espírita e dos recursos que ele tem, estudar, praticar e divulgar o espiritismo como ele deve ser. Divulgado, estudado. Mas essas correntes que crescem, o que não é de Deus é arrancado. Não é isso que Jesus dizia? Por que a gente estuda o Evangelho e nessas horas a gente bota de molho? Se não é de Deus, será arrancado. Quem tem cabelo branco que nem eu, viu quantas iniciativas religiosas, quantas denominações já apareceram e desapareceram. Quanta loucura em nome de religião teve aí. Só nesse período que a gente está encarnado. Agora, olha a história da humanidade. Nós estamos progredindo, e a lei do progresso prevê a espiritualização das criaturas. O que nos interessa nessa situação toda? A última pergunta fala disso, né? Você acredita que a diminuição de número de espíritas, conforme o último censo, tem relação com a polarização política em nosso país? Como evitar isso? Eu não tenho como acreditar, eu tenho que olhar os dados, analisar, não é? Mas eu posso afirmar que a polarização política dentro do centro espírita, em alguns casos, provocou deserção. Isso independente das escolhas das pessoas. Porque quando a gente frequenta o centro espírita, a gente não está esperando ser convidado para o partido de ninguém. Isso causa decepção às pessoas. Você pode ter sua opinião, botar lá na sua rede, tudo bem. Ainda assim, hoje eu pondero muito sobre isso. Acho que a gente tem que ser um pouco mais ponderado, moderado, se inspirar talvez em Kardec, né? Mas você tem direito à sua opinião. Agora, querer converter os trabalhadores do centro na sua opinião é falta de entendimento do Evangelho. E algumas pessoas se decepcionaram por quê? Porque as pessoas têm uma mania de idealizar as outras. A gente quer que as pessoas sejam o que elas não são. Elas são gente, que nem nós. Eu, para sair do centro espírita, é só se me mandarem embora. E olhe lá que eu volto. Porque eu não sigo pessoas. Eu sigo uma ideia da qual eu sou convicto. E pode me mandar embora de qualquer espaço. Eu sigo o centro espírita. Porque não é uma convicção que eu decorei. Eu construí na vida a partir, inclusive, do exemplo dos meus pais. Mas isso serve para todos nós. Não é uma condição especial minha. Quando nós somos convictos do Espiritismo, nós, inclusive, aprendemos uma forma da caridade que é a indulgência, de aceitar as pessoas como elas são. Ah, você viu, fulano de tal tem tal opinião no direito dele. Mas é um absurdo para nós, para ele não é. Desde que não seja algo que atente à dignidade humana, desde que não seja algo que a pessoa está querendo converter os outros no centro, ela tem o direito de pensar como ela quiser. Agora, nos cabe superar essa infantilidade das polarizações e olhar para o bem comum.
Enquanto a gente está debatendo qual é o melhor partido, a gente deixa de fazer trabalho nas comunidades, de educar a criança, de levar alimento para quem tem fome, de assistir os idosos, de conscientizar as criaturas. Há tanto trabalho para fazer, gente. E é verdade, pode ser que, por um lado, a polarização interfira nesses dados, mas eu sou adepto de uma hipótese, de que o ensino religioso dado conforme a legislação atual, que tem diretrizes curriculares nacionais para o ensino religioso, que ensina a cultura religiosa, que ensina a diversidade religiosa, os estudos sobre as relações étnico-raciais, é uma lei que tem mais de 20 anos. Tem levado, através da escola pública, o olhar sobre a diversidade de crenças que, quando eu era criança, não se falava na escola. Eu era uma aberração da escola, porque eu era um espírita. Imagine só. Aula de religião, eu debatia com a professora. Queria me obrigar ao batismo. A escola era religiosa, não. A escola era particular, não confessional, mas as pessoas achavam que podia ensinar a sua religião. Um atentado à liberdade de culto previsto na Constituição. O meu pai era espírita. O pai ia lá e debatia com a diretora. Olha, o trabalho de religião agora é sobre o batismo. Seu filho tem que se batizar, esse herege. E o pai dizia, não, ele não vai se batizar. Porque nós somos espíritas. E no espiritismo não há necessidade disso. Somos todos filhos de Deus. O trabalho dele vai ser sobre o que é o espiritismo. E acabou a conversa, porque, afinal de contas, eu pago a mensalidade da escola. E apresentei um trabalho sobre meu primeiro trabalho de divulgação da doutrina. Que teve que me ajudar, naturalmente. É a liberdade de culto, de crença. Então, tudo bem que as pessoas elas estão se autorizando a ser da crença que elas acreditam e que antes eram perseguidas. Nós vivemos num país que há racismo, gente. E há racismo religioso. A gente vê ao longo da história núcleos de Umbanda se chamando espírita para garantir algum suporte. Porque houve uma época que eles eram agredidos. De vez por outra, nos morros são agredidos por outros religiosos. Num país que há liberdade de culto. O que Kardec fala sobre esse tema? Que antes de alguém ser espírita, deve ser espiritualista. Então, que bacana que as pessoas se espiritualizem e sigam na sua crença. Muito cuidado com os desejos de hegemonia de algumas religiões ou de nós mesmos, se a gente tiver. Porque aí nós entramos no anseio de dominação que atenta contra a liberdade. Tá? Última pergunta, que senão eu vou perder o sorteio do bife. É que isso aqui que eu não entendi, ó, essa palavra. Que ao surgir. Ah, tá. Deus abençoe essa alma. Quando Kardec surge, o que é mesmo, Pertinho? Ao surgir uma contradição entre doutrina e ciência, devemos ficar com a ciência, de qual ciência Kardec se refere? Ele está falando aqui das ciências acadêmicas. Quando ele fala em ciência espírita, ele fala ciência espírita. Aqui ele está falando das ciências acadêmicas. Se as ciências acadêmicas demonstrarem que o espiritismo está em algum ponto, e demonstrar é com um trabalho científico legitimado no ambiente acadêmico. Não é qualquer artigo também. Tá? Não é contraditório o palestrante espírita trabalhar com a regressão de vidas passadas e cobrar por isso? Contraditório é a gente se preocupar com isso, é problema dele, não é nosso. Porque é uma terapêutica, entende? Se a pessoa é um terapeuta formado, é problema dele. Simples assim. Me desculpe a franqueza, mas, meus amigos, nós temos que cuidar da vida da gente. Então, o que nós estamos fazendo? Agora, o que vai ser muito contraditório? Eu vou concordar. É a pessoa vir aqui na tribuna
e ainda colocar no slide o endereço do seu consultório. Aí não cabe, né? Conheci uma vez uma pessoa que entregava no seu espírito seu cartão. Por favor, né, gente? Interesse pessoal se colocando acima do que é a proposta da doutrina. Agora, se a pessoa tem a formação específica e é da área da saúde mental, porque não é assim para mexer com isso. Tá? Muito cuidado, bom terem feito essa pergunta. Me desculpe a minha rispideza, mas o bom que os bons espíritos nos ajudam, né? Porque tem um outro lado nessa questão que é importante. O que a pessoa faz é problema dela. Ela lá é terapeuta holístico, é problema dela. Agora, qualquer atividade profissional, ela não tem que aurir vantagens dentro do centro espírita, seja qual for. Tá, meus amigos? Porque aqui é o lugar do desinteresse pessoal, da autodoação, da entrega sem cálculos. Ah, mas a pessoa precisa, então ela vai menos no centro e trabalha mais no escritório dela. É muito importante a gente falar disso. Porque a profissionalização do espiritismo, se isso um dia acontecer, vai ter o mesmo efeito negativo que houve dentro do cristianismo. E aí nós estamos lidando com os pepinos que andam por aí. De abuso religioso, de exploração da fé, de disputas por profissionalização da prática religiosa. Ah, Vinícius, eu não sei se é bem assim. Então leia o Consolador, Emmanuel fala desse tópico. Vejamos o que diz a Ivone sobre personalismo. Se essas práticas tomarem conta, aí a gente vai perder o trem da história do Espiritismo. Fora da caridade da salvação. Ah, mas o fulano é médico e precisa de uma ajuda, ele precisa de trabalho. Arruma emprego para ele. Chegaram para o Chico, queriam fundar uma associação de médiuns para ajudar o Chico. Esses amigos querem ajudar a botar a pessoa, né, em perturbação. E não, eu jamais vou mudar o jeito que eu vivia. É muito comum que nós sejamos tentados por essas facilidades. Ah, você vai ter mais tempo a se dedicar à doutrina. Aí a gente pensa na ideia e os benfeitores espirituais. Você escolhe. Se for, eu não te acompanho. Porque vejamos, meus amigos, a falta de bom senso. Aí tem pressão de editora querendo profissionalizar expositor espírita. Ah, mas em nome da mensagem, os fins justificam os meios? Os meios têm que ser coerentes com a finalidade. Está lá no livro Consolador. Se o médium não dispõe de tempo, ele se dedique o tempo que ele pode. E atenda às suas responsabilidades pessoais. Convidou o palestrante? Não tem que levar ele em restaurante de luxo, viu, Flávio? Não tem. O palestrante espírita tem que comer como vocês comem. Também não precisa, né, dar o pancho da esquina que a pessoa sai com desinteria, né? Bom senso, meu. Kardec fala disso no Viagem Espírita. Aliás, na revista, quando ele responde ao convite de Bordeaux, que ele não quer banquete para não ferir o simples. Simplicidade. Não é descuido com a pessoa, né? Que às vezes também o pessoal vai para o outro extremo. Né? O Raul que conta que teve uma viagem que ele fazia, as pessoas só davam bolachinha para ele. Né? Essas coisas acontecem com qualquer divulgador, é aprendizado. Né? Hoje o pessoal lembra um pouquinho mais da gente. Houve épocas que te vira, seja como Deus quiser, e faz parte do testemunho. Agora, daí transformar o expositor espírita numa estrela de cinema, numa influência, né? Não, nós temos que ter bom senso.
Os divulgadores da doutrina são trabalhadores como os demais. Os médiuns também. Nada de alçar os médiuns a autoridades religiosas. Ah, mas é um médium tão bom. Nós temos conversado lá no nosso grupo, que acontece mensalmente na Férias. Vamos examinar as comunicações. É boa, merece ser publicada, não merece, não precisa ser publicada. E eu tenho convidado aos nossos companheiros da diretoria. Vamos pensar sobre o que a gente recebe. Porque assim deve ser no centro espírita. Ah, mas o fulano, ele tem 300 mil seguidores, da onde ele saiu? Ah, entendeu? Sabe como é que funciona o canal da internet? Eu abro um canal, todo mundo me acompanha, se eu quiser. Há canais que não são de instituição, são das pessoas, e tudo bem. Só que a gente tem que saber disso para poder identificar se aquela pessoa tem serviço prestado da Seara. Porque falar bem não quer dizer nada. Até o diabo, se existisse, falaria bem. A gente precisa pensar nisso. Se a pessoa está vinculada ao movimento espírita. Ah, mas ela ligou para cá, não vai cobrar. Né? Não tem despesa, não tem hotel, já tem motorista. Mas de onde saiu? Como é que é o seu trabalho junto ao seu Estado? Apoia a federação de lá? Ah, não apoia. Não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada. Porque a gente se conhece pelos frutos. Isso é bom senso, é só isso. Né? O expositor fica se ofertando, né, Flávio? Tem que me convidar. Como que vocês nunca me receberam aí? Eu fico só olhando. Por que será? Hoje, claro, a gente respeita a liberdade das pessoas, né? Mas nós temos que ter bom senso. Surge novidade, de onde saiu? Ah, é do Estado tal. Eu vou lá e entro em contato com o dirigente do Estado. Conhece o trabalho dessa pessoa? Conheço, assim. É muito bom, é uma pessoa séria. Olha, é uma pessoa séria, mas esse trabalho nós não abraçamos. Ah, bom saber. Para combater, para colocar na medida? Não. Para preservar o nosso trabalho espírita de invasões organizadas dos espíritos atrapalhadores da causa através de gente incauta. Só isso. Pô, meus amigos, já falei demais. Espero que tenha contribuído com alguma reflexão. O último slide ali, só para fechar, Flávio, senão eu quero deixar o pessoal com uma ideia. Tu não me aguenta mais, né? Eu não paro. Só vai para o último aqui. Não precisa mexer no computador, só clica nele para o próximo slide. Quero deixar vocês com essa ideia. Olha o que diz ali. O Espiritismo é o Consolador prometido. Está na Gênesis. Nós estamos com esse tesouro nas nossas mãos. Façamos bom uso desse tesouro. Muita paz. Eu queria no quarto de sábado, né?